Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma honra poder estar convosco neste 10º aniversário da Igreja Remanescente em Cristo, louvando a Deus pela vida do nosso amigo pastor Nivaldo, que nós trabalhamos juntos, estava lembrando ali, desses 10 anos, 1 ano e meio aproximadamente, tivemos na convenção, ele nos levou ali para Brasília, e o apoio para mim retornar ao Paraná. São 6 anos, já está completando lá, passa o tempo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Claudir, pela obra ali Entre Rios, pastor Edílio, meu sogro, pastor Silvino, pastor Eliezer e a todos os demais obreiros desta casa que Deus tem levantado. Amém? Quem levanta é o Senhor. Cada um dos membros deste corpo, desta igreja, deste campo que Deus tem levantado a partir de Xanxerê. Feliz rever nossa amiga irmã do pastor Nivaldo, nunca me esqueço da sua vida, do milagre que Deus fez, que Deus siga te abençoando e te honrando, você e toda a tua casa, amém? A filha e o genro que estão ao lado, que Deus abençoe, um prazer conhecê-los, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Salmos de número 116. Livro de Salmos, Salmo de número 116, versículos 12 ao 14. Pedia uma palavra de confirmação rema de Deus para a igreja nesta noite. Salmos de número 116, versículos 12 ao 14. Trago o abraço também do meu presidente, pastor Vicente Mariano, estão com Ebon lá. Escola Bíblica, ao Senhor e toda a amada igreja, amém? Glórias a Deus. Ali na cidade de Toledo, onde hoje residimos. Louvado seja Deus. Temos também no telão, diz assim, vamos ler todos juntos no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Olhe para o seu irmão e diga assim, é agora. Amém? Podeis se assentar. Antes de iniciar a mensagem, só quero apresentar um material que eu trago comigo, irmãos, para a obra de missões. Eu tenho um livro que é 5 Verdades Bíblicas, já a 2ª edição, a qual eu sou revisor editorial, que é de um pastor hoje presidente ali na cidade de Missal. Pastor Neucir Moreira, um educador teológico, e Deus tem agraciado ele com este conhecimento, desde casamento e família, a chamada de Deus, até dízimos e ofertas, para você estar tirando dúvidas, um manual de estudo. E tenho também Os Perigos da Fama, que fala sobre o cuidado com o nosso testemunho. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você é famoso a partir de dentro da tua casa. Diga, cuide lá. Por isso que o tema é os perigos da fama, amém? Tem alguns exemplares comigo, os irmãos que quiserem abençoar nosso ministério, procurem ali no final, os irmãos estarão junto à porta ali atendendo, e também pode passar aí o seu Pix para abençoar o nosso ministério, ou abençoar a vida de alguém, amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Temos em nossas mãos para meditação deste 10º aniversário, a saber, o número 10 é um número de conquista, um número almejado, porque o sucesso e a conquista em muitas áreas, quando chega o número 10, traz algo interessante, porque 10 representa vitória, 10 representa sucessão, 10 representa a bênção,
10 representa a conquista daquilo que já foi feito. Então eu gostaria que você olhasse para o irmão, a irmã que está ao seu lado, diga assim: 10, nesta noite, quer dizer a conquista do seu remanescente, a qual já recebeu. Amém? Deus sempre teve, desde o Antigo Testamento, um povo, um remanescente fiel que sempre temeu e tremeu diante da sua presença. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, ele vem falar e trazer, dizendo: com quem habitarei? Que casa vós me edificareis? E ele vai dizer que ele habita com o quebrantado de espírito e com aquele e aquela que treme diante da sua palavra. Deus sempre contou desde os primórdios com um remanescente fiel. Nós sabemos que são 10 anos de conquista, 10 anos de caminhada, 10 anos de luta, 10 anos de tribulação, mas também 10 anos de vitória, 10 anos onde Deus tem operado milagres, sinais e maravilhas, 10 anos onde Deus tem levantado pessoas, ministérios, de pessoas como eu que já passei por esta igreja. São 10 anos então de conquista, de famílias que receberam bênção, que receberam vitória, a qual o céu se abriu. Quantas pessoas nasceram dentro deste ministério nesses 10 anos? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo dentro deste tempo? Quantas pessoas já foram renovadas? Quantos foram levantados ao santo ministério nestes 10 anos? Quantas pessoas já têm colhido da parte do Senhor? Mas também nesses 10 anos teve pessoas que entraram e saíram da igreja, mas também tem pessoas, como tem aqui nesta noite, que retornaram, alguns calejados, machucados, deprimidos, mas já receberam a cura. Deus já os visitara, algo novo já aconteceu. Tem gente que voltou de cabeça abaixada e hoje já está de cabeça erguida. Tem gente que chegou fraco e já se encontra forte. Tem gente aqui nesta noite que neste período de 10 anos que se passaram, se entristeceu, desistiu, disse que ia parar na fé, que não viria mais à igreja, mas o Espírito Santo tem falado com você, que não é tempo de cochear em dois pensamentos, não é tempo de parar, e quem lança a mão no arado, diz a palavra que não deve olhar para trás. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, profetize para ela, diga: não pare, diga: não lance a mão do arado. 10 anos se passaram, mas Deus continua o mesmo, a promessa continua de pé. Só quem crê que tem promessa de Deus, levante a tua mão e adore ao nome de Jesus. Temos em nossas mãos um livro de cânticos. Salmos, a palavra hebraica Teilim, quer dizer cânticos espirituais. A saber, os 150 cânticos que nós temos no livro do Teilim de Salmos, são cânticos de expressões máximas, de momentos que outrora foram vivenciados. Existem questões individuais no livro de Salmos e questões coletivas. Por vezes a alma do salmista era elevada até a presença de Deus. A inspiração do Espírito Santo vinha para compor os salmos. Nós sabemos, e é uma declaração no meio evangélico que diz que os mais belos hinos e poesias também foram feitos, compostos em dias de tribulação, em dias de súplica, em dias de adversidade, dias que parece que o céu era de bronze, dias que parece que Deus estava distante, dias que parece que a nossa fé tinha perdido todo o seu ânimo, todo o seu vigor e toda a sua força. E assim aconteceu com os salmistas, conforme o momento que se estava vivendo. Deus inspirava para compor os salmos, para compor os cânticos espirituais. Nós sabemos que dos mais de 150 cânticos que temos na Bíblia, mais da metade deles foram compostos pelo rei Davi. Sabemos que Davi foi o único homem declarado na Escritura Sagrada segundo o coração de Deus.
A Bíblia fala que Deus o tira de trás das ovelhas malhadas, aquele que era o menor da casa de seus pais. A Bíblia diz que o Espírito Santo começa a lhe inspirar, e ele começa a compor salmos a Deus, cânticos espirituais. E é por isso que está escrito, queridos, que quando nós estivermos tristes, nós devemos orar. Orar é diferente de uma reza, porque rezar é repetir muitas vezes aquilo que você não está sentindo. Agora orar é rasgar o coração, orar com a ação de Deus, é dizer verdadeiramente o que se está acontecendo, a luta que você está vivendo, o problema, a porta fechada, a dificuldade, o levante do inimigo. Mas Deus é um Deus que ainda faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, no princípio das vigílias. E eu sei que existe um povo fiel aqui, um remanescente fiel, que não se dobra diante das adversidades, das lutas, dos problemas. Mesmo quando o céu está de bronze, ainda continua a suplicar, a orar, a clamar ao Deus do céu. É por isso que o salmista, certa feita, diz: eleva os meus olhos para o monte, para o alto, da onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dentre os salmos encontramos salmos didáticos, como o Salmo 1, que diz que bem-aventurado, muito feliz é o homem, o varão, que não se deixa levar pelo conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, aleluia. E eu sei que tem varões valorosos aqui, existem mulheres valorosas, enquanto a equipe de coreografia, ambas que adoraram o Senhor aqui, estavam entoando o cântico, adoração a Deus, o Espírito Santo me fazia lembrar o que está escrito, que desde o Antigo Testamento, quando as mulheres dançavam, elas dançavam e profetizavam para o povo na presença do Senhor. Deus quer vos usar para profetizar bênção, vitória, para levantar quem está caído, para trazer força para quem perdeu a força e o vigor. Salmos didáticos, olha que didática. Salmo de número 23 de Davi, conhecido de toda a igreja. Segundo a história, ele é composto quando Davi está para ser ungido como rei na sua casa, desprezado pelos seus irmãos, desprezado pela sua família. A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem através do profeta, dizendo: nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz então que Deus escolhe Davi quando Saul vem a falhar, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, escolhido segundo o coração e o desejo dos homens. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe, Deus capacita, Deus não faz acepção de pessoas, diferente de pessoas, entenda, para salvar. Agora, para usar, nós não encontramos dois Davis na Bíblia, nós não encontramos dois Moisés que também entoou cânticos ao Senhor, nós não encontramos duas Marias como aquela que deu à luz. Há um cântico de Maria, há um salmo também na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia diz a história, o contexto, quando Davi está para se assentar à mesa, os cálices já estavam cheios, porque representa o vinho, a alegria, a comunhão, mas de repente o profeta queria ungí-lo, não poderia beber, porque era nazireu, separado desde o ventre. Ele se levanta segundo a tradição, e Davi senta na mesa, e quando Davi senta na mesa, o céu se abre, a sua alma se eleva, e o seu espírito recebe a inspiração. E ele começa a declarar, levante a sua mão e diga: o Senhor não foi, nem será, Ele continua sendo o teu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. E ele vai declarando o Salmo de número 23, uma didática de quê?
Mas de repente ele vai declarar algo que vai chocar a sua família. Imagine na mesa sentado. Por isso que Jesus diz com respeito à sua irmã que está aqui, membros da sua casa, mas que os inimigos do homem e da mulher muitas vezes são os de dentro da própria casa, que não entende a chamado particular de Deus. Davi recebe o descortinamento, a inspiração, e ele vai declarar na mesa, segundo a tradição, junto com os seus irmãos, dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. De repente, o profeta começa a derramar o óleo, e ele diz: derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. E o cálice enche, que estava vazio. Ele diz: o meu cálice transborda. Mas ele termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias, e ele estará contigo para sempre. Aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te separou e tirou da trás das malhadas para fazer a diferença, como Davi, em uma geração corrompida, para um remanescente fiel. É uma didática de experiência. É no Salmo 24 que vai haver a declaração dizendo que do Senhor é tudo que existe. Os céus, a terra, Ele fez e Ele estabeleceu. É no Salmo de número 24 que ele vai falar a respeito da glorificação daquele que venceu por nós na cruz do Calvário. É por isso que no Salmo 24 ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levante a sua mão, diga assim: quem é este? Rei da glória. E ele mesmo repete em cântico dizendo: o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é, não mudou, Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Mas de repente, quando se encontrava preocupado, ansioso, porque a ansiedade tem trazido a depressão nos últimos dias, é uma das causas, das características, porque toda depressão, a maioria delas começa com ansiedade, crise de ansiedade, que leva a crise de pânico, doenças psicossomáticas que a gente tem enfrentado e vivenciado, infelizmente, até dentro, no meio, no seio da igreja, pessoas sofrendo de depressão, de síndrome de pânico. Mas de repente o salmista eleva a sua alma e o seu espírito no número de 40 dos Salmos, e ele diz: esperei, vou esperar com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, Ele vai se inclinar para mim. Ele tirou-me, e Ele pode tirar alguém de um charco de lodo, firmar os seus pés sobre a rocha e colocar um novo cântico nos seus lábios, não mais de tristeza, de angústia, mas um cântico de vitória. E é neste momento que há uma didática no Salmo 70. Para quem continua com ansiedade, para quem não consegue esperar, para quem está aflito, aflita, para quem precisa de uma resposta urgente, emergente, e ele recebe através da elevação da sua alma a declaração no seu espírito de glorificação, e ele escreve dizendo: apressa-te, apressa-te, me socorre, ó Senhor,
meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Quantos precisam da ajuda de Deus aqui nesta noite? Quantos precisam do braço do Senhor, uma figura de linguagem, da mão do braço que não está encolhido, a mão que não está encolhida para que não possa salvar? Quantos precisam que Deus se apresse? Quantos precisam da vitória? Quantos precisam de ânimo? Quantos precisam de força? E nesta didática ele vai caminhando. E dentre os salmistas que vão recebendo a inspiração para a noiva do Cordeiro, para a igreja do Senhor, no Salmo de número 133, está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos, primeiros domésticos da fé, vou repetir, que os irmãos, primeiros domésticos da fé, vivam em união. Sabe que representa a união? Não são duas partes iguais. Nós não somos iguais em gênero, semelhantes, mas não somos iguais em pensamento, em atitudes, em temperamento, em personalidade. Homem e mulher, Deus o criara. A questão que a Bíblia vai dizer e vai falar que quão bom é então que haja união. E o que é união aqui, pastor? União aqui, quando vai falar daquilo que desce sobre a barba de Arão, o óleo, vai falar da cura daqueles que têm machucado ou ferido um ao outro, vai falar de um bálsamo do bom samaritano, como foi declarado pelo pastor aqui, que não se deixa levar pela religiosidade, como foi adorado e louvado aqui, porque a Bíblia fala na parábola do bom samaritano, neste paradigma do Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote preocupado com a sua agenda, religioso não pôde parar. O levita preocupado com a sua agenda, religioso não pôde parar. Mas o bom samaritano se compadece. O bom samaritano vai tratar as feridas. O bom samaritano vai ajudar a levantar aquele que estava caído. Porque ali, na casa de Deus, aonde há comunhão com os irmãos, que o Senhor ordena a bênção e a vida eterna para sempre. É por isso que no Salmo 119 ele vai declarar: sonda-me, Senhor, e me conheces. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te conhece, meu irmão. Diga as tuas fraquezas, as tuas limitações, as tuas desistências, os teus desânimos e a tua e a minha falta de fé, por vezes. É por isso que os discípulos, certa feita, pediram ao mestre: aumenta-nos a nossa fé. É por isso que ele eleva a alma dizendo: sonda-me, Senhor, e se tu me sonda, tu me conheces. Conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe, Hanabacantarai, pode esconder do homem, ninguém esconde. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, estão em todos os lugares. Mesmo que a gente fizesse a nossa cama no fundo do mar, lá os olhos do Senhor estariam nos vendo. É por isso que no Salmo de número 148, ele vai dizer: louvai. Louvai os céus, louvai a terra, louvai ao firmamento, louvai as estrelas, seres viventes no mar que rastejam, homens, mulheres, jovens, crianças, louvai ao Senhor.
Salmo de número 148, queridos, é uma condição, uma exigência de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Quando ele fala que os céus o louvam, é sinal que neste momento há anjos glorificando e exaltando aquilo que o profeta Isaías viu, dizendo Kadosh, 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 Yahvé Sabaote, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Anjos louvam, serafins o louvam e o adoram, anciões de dia, neste momento, se o Senhor abrisse a frequência da adoração, nós ouviríamos o cântico dos anjos exaltando o nome do Senhor aqui no nosso meio, dizendo: Ele vive, Ele reina, exaltado seja, bendito seja, glorificado seja aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é de eternidade a eternidade. O Cordeiro. Se ele abrisse a frequência da adoração nesta noite, nós ouviríamos os sons das árvores se mexendo, batendo nos galhos, glorificando o nome do Senhor. Se Deus quisesse aqui nesta noite, mesmo com chuva que desce lá fora, agora devagar, seródia, nós ouviríamos mesmo à noite o cântico dos pássaros da coruja, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E tem gente que ainda está de boca fechada, por isso está escrito: apresentai-vos diante de mim, apresentai-vos diante de mim com cânticos, com ação de graças, apresentai-vos diante de mim. É por isso que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Levante a sua mão e diga assim: tem salmo, tem doutrina, diga palavra, instrução, revelação, língua estranha, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tem língua estranha aqui nesta noite, tem salmo aqui nesta noite, tem palavra, doutrina, tem língua estranha, tem interpretação. Levante a tua mão e adore, adore. É por isso que o Salmo 150 vai declarar: mesmo que você não seja cantor, mesmo que você não tenha entonação, mesmo que você não conheça de notas musicais como maestros demais aqui nesta noite, por isso está escrito, levante a mão, diga assim: tudo, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Diga: eu te louvarei nas minhas fraquezas, eu te louvarei nas calúnias, nas injúrias, eu te louvarei nos levantes, eu te louvarei na prova, eu te louvarei na escassez, porque está escrito: diga ao fraco, eu sou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Enquanto você adora, enquanto você louva, Ele alegra a tua alma, o teu espírito aqui nesta noite. Aleluia. Estudiosos de Salmos dividem o livro de Salmos em 5 partes, 5 etapas. Primeira parte, as declarações didáticas. Segunda parte, ações de graças. Terceira parte, súplicas, intercessão. Quarta parte, tudo que se diz respeito à realeza, ao rei,
E quinta parte, a respeito da sabedoria, da inteligência do nosso Deus. Mas no Salmo de número 116 me chama a atenção, porque quem vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, é o mesmo do Salmo 23. O mesmo que declara diante dos seus irmãos, que o Senhor preparou uma mesa perante os seus inimigos. O mesmo que tem que declarar, segundo a tradição, diante da sua família, que eles não estavam se colocando como amigos de Davi, mas sim como inimigos. Por quê? Porque lhe desprezavam. Ele não poderia se assentar à mesa. Alguns chegam a dizer a respeito de Davi, pelo fato dele ter um estereótipo diferente dos demais irmãos, franzino, de baixa estatura, ruivo. Alguns tinham um desprezo por ele, a ponto de não achar que era filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Não vamos entrar em teses, em críticas teológicas aqui, mas para você entender. Agora no Salmo de número 116, ele vai declarar algo. E é interessante que o 116, ele vem depois do 51. Porque no Salmo de número 51, Davi vai falar a respeito da sua queda. Vai falar a respeito da sua realeza e da sua queda. Vai falar a respeito do desejo pecaminoso que ele teve para com Betseba, esposa de Urias, capitão da guarda, fiel a ele, aquele a qual ele colocou à frente de batalha para morrer, aquele a qual ele comete um adultério e pela lei deveria morrer apedrejado, mesmo sendo rei. Mas a Bíblia diz que Deus usa a boca do profeta Natã, lança uma história sobre ele, faz a declaração, e quando ele mesmo como rei traz a acusação como um juiz, ele olha para Davi e diz: este homem é o Senhor que pecou. Como quem diz, numa inferência textual, dentro de um contexto, foi o Senhor que adulterou, foi o Senhor que errou, está sobre ti o peso do pecado. E é por isso que no Salmo de número 51, Davi vai declarar e dizer: Deus, eu preciso do teu perdão, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Ele vai declarar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E no número 116 ele vai fazer a declaração dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. A epígrafe do Salmo 116 é de um salmo de ação de graças, mas o início da inferência textual vai tratar de um pedido de súplica, de perdão, de reconciliação e de misericórdia. E ele vai declarar um dos atributos, ou talvez o principal, da natureza do nosso Deus. Ele vai dizer: amo o Senhor, porque Deus é, não foi, Ele é amor. E o amor de Deus em 1 Coríntios 13 diz que tudo sofre, tudo espera, não é leviano, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Espera em Deus, porque tem uma bandeira para ser levantada naquele lugar. Espera em Deus mais um pouquinho, porque como cabeça que eu prometi, estou te levantando para fazer uma vez mais a diferença. E eu, o Senhor, prometi, e assim vou cumprir. E levantarás a bandeira da vitória naquele lugar. Chamana, chamana, chamana gebaia, shalamana gebaseke,
Shenerebe kanarabaso. Shamanda galamanda gabasuria. Rebeke bakandora masi kandarabahai. Quantos são batizados com o Espírito Santo, igreja? Remanescente fiel, levante a sua mão. Você que quer ser batizado em casa, tem renovo para a sua vida, tem renovo para a sua história, tem renovo para o teu ministério, diz o Senhor. Amo o Senhor. Por que eu te amo, Deus? Em cântico. Porque o Senhor ouve a minha voz. A minha voz não tem passado despercebida diante do teu trono, da tua presença. A minha voz, as minhas lágrimas, como diz a palavra, que o anjo está colhendo, como aqui nesta noite, ele leva até a presença do Senhor. E a Bíblia diz que não sabemos como orar, mas há o Espírito Santo aqui nesta noite, que sobe com gemidos inexprimíveis até a presença de Deus. Tem lágrima nesta noite que está trazendo resposta, resposta de amor, resposta de gratidão, resposta de súplica, resposta de oração. E esse aqui é um cântico. É um cântico. Ele vai declarar: olha, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Levante a sua mão e diga assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olhe para o seu irmão e diga assim: invocar quer dizer algo a mais do que apenas orar. Diga: é um clamor, com fervor, com súplica, com boca no pó, com gemidos inexprimíveis. É por isso que está escrito que um coração contrito e humilhado jamais desprezará o Senhor. Tem gente aqui que tem colocado a sua boca no pó, tem gente aqui que tem reverenciado o nome do Senhor, e é por isso que Ele está dizendo: eu estou te ouvindo. Olha o que ele vai declarar como ação de graças: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Levante a sua mão e diga assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me, alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus misericordioso. É por isso que está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é, não foi a sua fidelidade. O Senhor vela. Vela por quem? O Senhor vela. O Senhor vela por aqueles que o temem. Pelo simples achava-me prostrado e ele me salvou.
Versículo 7, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Aí ele continua adorando, cantando e dizendo: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, andarei na presença do Senhor, aonde quer que eu vá, na empresa, dentro de casa, fora de casa, na igreja, andarei na presença do Senhor. Ele vai declarando, e ele diz: eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito, e eu disse na minha tribulação, na minha perturbação. Diga comigo: todo homem é mentiroso. Olha que interessante. Davi vai declarar que todo ser humano é mentiroso, em Cântico. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 43 e pede para Deus fazer justiça, porque a justiça dos homens da terra é falha. Nós estamos vivendo um cenário em nosso país que parece que nem se pode se falar a respeito de um senso maior de justiça. Parece que há um soberano, parece que existe um homem na Justiça Federal que manda no país. Sabemos que os poderes são constituídos, mas cada um para o seu fim. Existe um poder executivo que tem que executar, existe um poder legislativo que tem que legislar, existe um poder judiciário e sim, tem que cumprir a sua função. Mas a Bíblia diz que por mais que eles se esforcem, se esmerem, levanta a mão e diga assim: a justiça do homem, diz a palavra de Deus. Quem que diz? A palavra de Deus. Diga que a justiça do homem, diante da justiça de Deus, não passa de trapo de imundícia. Eu pregava num trabalho de avivamento em nossa cidade esses dias atrás, e estava ali alguns advogados, talvez tenha aqui nesta noite também da área do direito, e eu falei: eu vou pedir licença aos senhores para falar algo da parte do Senhor que está na palavra. Infelizmente é uma função um pouco difícil hoje ser advogado, porque uma boa parte tem que apoiar mentiras, inventar histórias para vencer processos. Por isso que Davi vai falar que todo homem é mentiroso. Como que Deus vai abençoar uma mentira? A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. A verdade é a palavra de Deus que não pode mentir. Como igreja, Paulo escreve em 1 Timóteo 3,15, dizendo que nós como igreja, nós temos que ser, queridos, ser a diferença na terra. Temos que ser coluna e firmeza na verdade. Como igreja do Senhor, não podemos apoiar mentiras, mesmo cânticos que não adoram ao Senhor. Mas todo cântico que adora e exalta o nome de Jesus é um cântico de adoração que sobe até as narinas de Deus como cheiro suave. E aqui ele vai trazer a indagação em forma de pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem ou fez para comigo? Por que Davi vai falar isso? Porque o Salmo 24 vai dizer que os céus é do Senhor, a terra é do Senhor. Tudo que Ele fez, tudo que existe, nada é nosso. A gente se engana a achar que a gente tem posses na terra. Entenda, olhe para o seu irmão e diga assim: nós somos meros mordomos de Deus. Diga: nada é nosso. Diga: a casa não é nossa, o carro não é nosso. Diga: nem nossa vida é nossa, nem o ar que respiramos é nosso, tudo é dele. É por isso que certa feita quiseram sacrificar para o rei.
Davi se levanta e diz: não, 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 não. Eu não posso apresentar a Deus algo que não me custe nada. Eu não posso fazer como diziam os antigos, cortesia com o chapéu alheio. Já viu falar nisso ou não? Fazer cortesia com o chapéu dos outros. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. Tem que ser com o nosso chapéu. Cheque, xemene, xemene, canaia, sé, revi, aí, amanda, recie. Há uma preocupação no coração de Davi. O que eu posso dar ao Senhor se tudo é dele? O que darei eu a ele? E ele começa a entoar o cântico, e o Espírito Santo inspira a resposta do que pode ser feito. E a resposta está no versículo seguinte. Coloca para mim Salmo 116, versículo 13, na tela, por gentileza, está ali. A resposta está de comigo assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei. Opa, espera aí, está a palavra invocar aqui de novo? Sim ou não? Mas tem gente que acha que só se invoca demônio. A Bíblia fala que nós temos que invocar o nosso Deus. E como que eu invoco a Deus? Através da oração, eu me chego até Ele. Mas através do jejum, Ele vem até nós. Através da oração, do cântico, a gente vai até Ele. E Ele habita no meio dos louvores. Mas quando a gente jejua, a gente traz Ele, a presença até nós. Davi vai dizer assim: olha, eu vou tomar o cálice da minha salvação, porque eu não posso me salvar por mim mesmo, mas eu vou tomar o cálice da salvação que vem do Senhor. Eu vou tomar o cálice, quer seja do sofrimento, quer seja da porta estreita, quer seja para continuar adorando, para continuar servindo o meu Deus. E só tomando este cálice, eu posso invocar o nome do Senhor. Pastor, como que eu posso invocar o nome do Senhor? O Antigo Testamento e a tradição judaica nos ensina algo. Toda invocação na Bíblia não é feita de pé, nem sentado. Toda invocação na Bíblia era feita principalmente nos momentos de adversidade, de perca. Pastor, como que é a invocação? A invocação é tirar a veste natural. Olhe para o seu irmão e diga assim: e se vestir de pano de saco. Diga assim: é humilhar-se. Descer do eu, do ego, do nosso querer, para fazer a vontade do Senhor. Ao invés de ficar sentado ou de pé, é dobrar o seu joelho. E além de dobrar o joelho, o costume desde o Antigo Testamento é colocar a boca no pó. Por isso que Lamentações de Jeremias está escrito: coloque a tua boca no pó, porque ainda há esperança, ainda há saída. Mas não termina assim. Sabe como que a invocação ela termina para atrair a presença de Deus? Com gemidos. E a Bíblia fala que nós temos que gemer como uma mulher que sente dores na hora do parto. É por isso que a gente que é pentecostal é considerado um povo barulhento, porque a gente faz isso. A gente geme, a gente grita, a gente faz coisas que um tradicional se escandaliza. É porque a gente se esmera e a gente quer invocar o nome do Senhor. A gente sabe que Ele ouve a oração, em silêncio Ele ouve.
Ele ouve a oração só mental, ele ouve. Mas está escrito que um coração contrito e humilhado, jamais ele vai desprezar. Ele vai trazer resposta, ele vai vir. É por isso que no Salmo 40 ele diz: depois de humilhado, gemendo na presença do Senhor, ele se levanta, como Salomão se levantou no templo e disse: Arabacanta, Arabacai, exaltando o nome do Senhor, e a glória de Deus veio sobre ele de tal forma que encheu toda a casa. Depois do gemido, há momentos que palavras não conseguem explicar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Me ajuda, cantora. Hã? Me ajuda, cantor. Pega o microfone ali. Oh meu Deus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu. Se coloca de pé exaltando, diga: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Levanta a mão. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Olhe para cá. E ele termina dizendo assim: eu vou cumprir os meus votos. E é agora. Assim eu vou cumprir aquilo que eu prometi ao meu Deus. E é agora. Saia do seu lugar e venha diante do altar do Senhor apresentar a tua adoração, o teu louvor, o sacrifício dos lábios, a sua adoração. Saia do seu lugar agora e vem adorando, vem glorificando, dizendo: Deus, eu quero apresentar a ti a minha vida, o meu culto racional, o meu corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o meu culto racional, tomando o cálice da minha salvação, invocando o teu nome enquanto eu viver, e é agora. Sai do seu lugar e vem bem diante do altar. Vem exaltando, vem glorificando, vem bendizendo. Quem tem língua estranha vai recebendo renovo de língua. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, deixa Deus te tomar, deixa Deus te encher nesta noite. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo recebendo. Vamos invocar, igreja, invocar o nome do Senhor. Fecha os teus olhos agora, deixa Deus quebrar o jugo, deixa Deus quebrar o ferrolho, deixa.
Pará. Rai. Rea serra. Rea sorrebehai. Chega bem próximo. Chega bem próximo, chega. Mais próximo do altar, vem adorando. Vem invocando o nome dele. Vem exaltando aquele que vive, aquele que reina, aquele que é, aquele que faz, aquele que trabalha, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que cura, aquele que faz a ferida, aquele que também traz a cura. Pode até matar, mas tem poder para fazer viver. Vem adorando, vem glorificando, vem bendizendo, vem declarando: eu continuarei te servindo, te adorando, te bendizendo, te glorificando, indiferente das provas, das lutas. Gemidos que palavras não podem explicar, me levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, já te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sinta a presença dele. Sou eterno dependente, humano tão carente. Sinta agora. Estou de novo aqui e quero teu poder. Levante a mão, declare ainda. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Levante a tua mão, você que está sentindo a presença dele aqui nesta noite. Receba fogo, receba poder, receba glória, glória, glória. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, de reconhecimento, pra reconhecer que nada tenho. Tudo. Tudo O que darei ao Senhor se tudo é dele?
Diga, eu quero te adorar. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero Me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Eita, sai. A vitória vem, tá chegando. Mesmo que pareça que é No fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Oh glória, oh glória, oh glória. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. e cumprirei os meus votos agora perante todos. Eberson, a menininha tá aí ou não? Tá aí? Eles diziam para mim nessa tarde que a menina foi apresentada para a missão. Traz ela aqui que Jesus vai curar essa menina, essa criança. É Maia. É por isso que Salomão disse assim: se fizeres algum voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se você fizer um voto com o Senhor, cumpra. Se você fizer um voto com Deus, cumpra. Se você fizer um voto com Deus, cumpra. Foi apresentada ao Senhor, e Deus falava ao meu coração: manda chamar ela na frente, porque eu estou curando. A partir de agora nenhuma moléstia mais estará sobre o corpo dela. Saiu, diz o Senhor, está curada para a glória do Senhor. Se a igreja crê, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Pastor Nivaldo. Aleluia. Amém. Permaneça de pé, meus irmãos.